Você quer. Seu corpo quer, mas na hora e não acontece. E o pior, isso tá te consumindo por dentro. O nome disso não é fraqueza, não é frescura e muito menos falta de amor. Existe uma explicação biológica e emocional por trás desse bloqueio, e a gente vai falar sobre ela agora. Fica comigo até o final, porque você merece entender o que está acontecendo com você e merece voltar a se sentir homem por inteiro. Você sente o desejo, às vezes até mais forte do que antes, mas na hora que deveria acontecer, simplesmente não acontece. Não é falta de vontade, não é desinteresse e definitivamente não é frescura. É como se seu corpo e sua mente estivessem em frequências diferentes. O corpo quer, mas a mente trava. E sabe o que é mais cruel nisso? É que quanto mais você tenta forçar, mais parece que não funciona. Como se existisse um muro invisível entre o que você sente e o que você consegue realizar. E esse muro tem nome: ansiedade de desempenho, medo de falhar, traumas não resolvidos, pressão, cansaço, cobrança. Tudo isso ativa o sistema nervoso de defesa, que desliga a função sexual porque o corpo entende que agora não é hora disso. E você não tem culpa, porque o corpo humano não funciona como uma máquina. Ele precisa de segurança, de calma, de confiança. E quando essas bases estão abaladas, a resposta sexual trava mesmo. Não é só físico, é emocional, é neurológico, é silencioso. E ninguém te ensinou a lidar com isso. Mas se você sente desejo e mesmo assim não consegue, isso já é um sinal de que seu corpo está pedindo ajuda. E não, isso não te faz menos homem. Só mostra que está na hora de se ouvir com mais respeito e com menos cobrança. Depois da primeira vez que falhou, tudo muda. A cabeça começa a antecipar o problema, antes mesmo de ele acontecer. A excitação vira tensão, o toque vira cobrança, o momento íntimo vira uma prova de fogo. Você não está mais pensando no prazer, está pensando se vai dar certo dessa vez, se o corpo vai responder, se você vai conseguir. E aí já perdeu. Porque quando o foco sai do prazer e entra no medo, o corpo sente. O cérebro entende que está sendo testado, avaliado, pressionado. E o instinto de defesa entra em ação. Desliga a função sexual para te proteger. É cruel. Porque ninguém fala disso. Ninguém prepara o homem para o que acontece quando a sexualidade vira performance. Quando o medo de falhar se torna maior que o desejo de estar junto. E a cada nova tentativa, o medo cresce. Você se sente em dívida com a parceira. Sente que decepcionou. E pior, começa a se decepcionar consigo mesmo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não é uma máquina. Você não tem que provar nada para ninguém. A sexualidade saudável não nasce da pressão. Ela nasce da segurança, da leveza, da conexão. E se hoje você está travando, é porque, em algum nível, está tentando agradar tanto que esqueceu de se ouvir. A primeira reação de muitos homens é se calar, fingir que nada aconteceu, dar uma desculpa qualquer, culpar o estresse, o álcool, o cansaço e seguir como se fosse um episódio isolado. Mas por dentro, você sabe que não foi. E é aí que começa o ciclo mais perigoso, o do silêncio. Você começa a evitar o assunto, evita o momento, evita o toque, evita a parceira. E cada vez que você foge, parece que se afasta mais de si mesmo também. O problema não é só o que aconteceu naquela noite, é o que aconteceu depois. A vergonha, a dúvida, aquele pensamento venenoso. E se eu não conseguir mais? E como ninguém fala sobre isso, você começa a achar que está sozinho, que é o único passando por isso, que todos os outros estão funcionando normalmente, que só você está quebrado. Mas a verdade é que milhões de homens vivem esse problema em silêncio. Muitos nem contam para um amigo, nem para um médico, nem para a parceira. Só guardam. E esse segredo vira peso. Um peso que vai se acumulando até afetar não só o relacionamento, mas a autoestima, o humor, a vontade de viver. E é por isso que falar é tão importante. Falar é o primeiro passo para entender que isso tem nome, tem explicação
tem causa e tem solução. O que você está sentindo tem explicação. E o mais importante, tem solução. A disfunção erétil emocional não é uma sentença. Ela é um sinal. Um pedido silencioso do seu corpo por equilíbrio. E a boa notícia é que quando você entende o que está acontecendo, sem vergonha, sem culpa, tudo começa a mudar. Porque o tratamento não é só sobre funcionar de novo. É sobre se reconectar com quem você é, com o prazer, com a confiança, com o toque leve, com o desejo livre de cobrança. E isso começa com alguns ajustes: melhorar o sono, reduzir o estresse, regular a ansiedade, usar os nutrientes certos para o corpo voltar a responder. Sim, existem suplementos naturais que ajudam muito nesse processo. Eles não são uma mágica, mas ajudam a regular o que o estresse desequilibrou. E quando você cuida da causa, o efeito muda. Você começa a perceber seu corpo voltando a responder sem pressão. A leveza voltando, o desejo se expressando com liberdade, a ereção acontecendo com naturalidade e, junto com isso, a autoestima, a sensação de que você voltou para si. Porque mais do que um problema íntimo, isso era um grito do seu corpo por ajuda. E agora que você entendeu isso, já não é mais o mesmo homem de antes. O link tá na descrição. Começa por você.